Mais uma vez estou aqui convosco para compartilhar a palavra de Deus em Daniel capítulo 6. Daniel, um servo de Deus, perseguido por ser fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, você passa por lutas, provações e muitas perseguições. E Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ele era de um caráter inabalável. E agora, ele, por dar esse testemunho brilhante, no meio daquela sociedade, uma sociedade corrompida, não importa onde você estiver, em que lugar você está, o que importa é que a sua luz tenha que brilhar, porque você é um servo de Deus. E agora o rei, Daniel capítulo 6, fala que o rei Dário, Daniel 6, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um. No meio de todos aqueles, Daniel foi escolhido. E o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. E aí entra a inveja, porque quando você é destacado, você tem uma boa posição no seu trabalho, aonde você convive, sempre tem os invejosos que se levantam, os perseguidores. E ali tinha aqueles homens que estavam com inveja de Daniel. E aí, Daniel era um homem que orava, era um homem que buscava a Deus. Ele tinha aquele momento devocional. E eles disseram, é aqui que nós vamos pegar esse homem. Vamos tramar. Aí eles tramaram. Fizeram tudo, mas aquele que fizer uma cova, pensando que você vai cair na cova, quem vai cair é os teus inimigos. E eles foram até o rei, para que o rei colocasse um decreto que ninguém podia adorar a outro Deus, por espaço daqueles dias que eles colocaram ali no decreto. E o rei, inocentemente, assinou aquele decreto. Que naquele período ninguém podia buscar outro Deus a não ser o Deus deles lá. Só que Deus é aquele que quebra decretos e leis. Ele faz e acontece para dar vitória para o seu povo. E Daniel estava ali inocente. E o rei era muito amigo de Daniel. Então essa era a causa de toda a inveja. Um rei amigo, de um exilado de Daniel. Porque Daniel, ele era íntegro. E ele não havia algo que o condenasse diante do rei. Mas eles armaram ciladas para que Daniel fosse parar na cova dos leões. Resumindo a história, Daniel foi para a cova dos leões. Mas Daniel, ele tinha um espírito excelente. O Deus vivo habitava na vida de Daniel. Ele não tinha o cheiro da carne, do pecado, da maldade, da inveja na vida dele. E os leões nem se aproximaram de Daniel. E o rei foi de manhã, bem cedinho lá. E o rei não quis beber, fez jejum, porque o rei era muito amigo de Daniel. Então ele disse que o teu Deus, a quem tu serve, que te livre, Daniel. Então ele estava naquela fé, naquela esperança. Ele estava crendo que o Deus de Daniel ia livrar Daniel da cova dos leões. E o que aconteceu, resumindo a história, é que quando ele chegou lá, o rei e os inimigos, tudo estavam ali, de pé para aplaudir a derrota do servo de Deus. Mas quem pensar em te ver derrotado, vai te ver de pé, cantando o hino da vitória. E quando abriram aquela cova, ali estava Daniel, perfeitinho, ali, glorificando a Deus.
E o rei disse: o teu Deus é Deus verdadeiro, a quem tu serve continuamente. Ele te livrou. E o rei colocou um novo decreto, que todos ali adorassem o Deus de Daniel. Esse é o nosso testemunho. Por onde nós passarmos, aonde nós irmos, nós estarmos em fidelidade. Que o nosso Deus, a luz de Cristo, venha brilhar na nossa vida. E que muitos venham aceitar esse Deus maravilhoso através do teu testemunho, de você ter um espírito excelente como Daniel. E Daniel saiu dali vitorioso. E os inimigos foram todos aqueles que tramaram contra a vida de Daniel, foram lançados na cova dos leões. E os leões já haviam dias que não comiam, estavam muito famintos. E nem chegaram dentro da cova os leões, olha, pulavam e abocanhavam, estraçalharam, liquidaram, comeram todas aquelas pessoas. Porque é assim que acontece. Quem pensa em preparar uma cova para ti, nela vai cair. Fique firme, fique fiel com esse Deus maravilhoso. Porque Ele te contempla. Alguém pode estar até tramando contra a tua vida nesse momento, mas saiba que Deus é fiel. Deus é contigo para te livrar, como fez na vida de Daniel. Amém?